Então, pera lá, Sim. vamos começar a gravar, Vamos começar, porque senão nós já começou o programa já. Antes da hora. Tá gravando? Tá gravando? Gravando? 1, 2, 3, gravando! Olá, pessoal, estamos de volta em mais uma edição do Prosa e Trela. Eu sou o Prosa e ele é o Trela, todo Por mundo que já você sabe, né? insiste nessa conversa? Todo mundo já sabe que você é Trela. Eu já falei, ô Júnior, vou mandar confeccionar as camisetas. Vai ser assim, ó, eu sou o Prosa, e o dele vai ser, eu não sou o Trela. Vai estar estampado na camiseta. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui, no nosso episódio do Prosa e Trela, deixa eu só passar o currículo dela aqui, Luiz, que ela passou aqui no WhatsApp, é a Edna Gomes, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, psicologia jurídica, pós-graduada em psicologia jurídica e investigação. Ela é cristã, ela é esposa do Guilherme Vieira, mãe da Maria ou Mariá? Maria. Maria, de 4 aninhos, e também da Olivia, de 2 aninhos. Tá aí, estamos recebendo a Edna Gomes. Agora Boa noite. eu fiquei preocupado. Eu já estava preocupado porque é psicóloga. É. E agora é investigativa? Não. Agora pronto, agora vamos resolver os problemas de A hoje. gente não pode os ir nossos embora, problemas. não. A gente já apresentou, passou o que tá ótimo. Vambora. Seja bem-vindo, Edna. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Quando eu recebi o convite, me senti honrada, com certeza. E falei, vou fazer dar certo para estar lá, não foi, Tinha uns Amadeu? probleminhas, mas graças a Deus foi resolvido, né? E deu certo. Deu tudo certo. Estou aqui para falar um pouco a respeito de saúde mental e para tirar as dúvidas, tá? De Isso. todos. A gente começou a conversar antes aqui em off, né? E você até falou, né? Todo mundo que vai até você não vê a Edna pessoa, vê a Edna psicóloga, né? Sempre começa já a desabafar, a contar os problemas. E a gente já começou com a consulta antes aqui, né? Não, eu já vou sair com a análise pronta aqui no final. Vamos começar o programa logo, porque aí já tira as dúvidas no ar para todo mundo ficar sabendo também, que aí já pode resolver o problema de muita gente aí do outro lado. Edna, a primeira pergunta é a seguinte: como que funciona o seu trabalho? Explica um pouquinho pra gente. Então, eu sou psicóloga e atendo psicologia clínica, mas eu também atendi antigamente psicologia jurídica, né? Depois que me casei com o Guilherme. E eu decidi dar uma... Você tá vendo que até a uva tá querendo correr? Pois é. Não é só eu, a uva também saiu correndo. Depois que eu me casei com o Guilherme, a gente decidiu separar e eu dar uma pausa em relação à psicologia jurídica. Por quê? Porque o Guilherme trabalhava, né, na segurança pública, então eu dei uma pausa. Eu entendo ele com certeza ele ficou com medo. E aí eu dei continuidade nos meus estudos, me tornei neuropsicóloga. Então, além da psicologia clínica, hoje eu faço avaliação neuropsicológica. Então as pessoas têm medo de chegar perto de você. É você o que dizem. As pessoas falam que Por que você acha que o Guilherme falou, não, para com essa parte jurídica, vamos pegar para outro lado? É interessante porque, principalmente a respeito da psicologia jurídica que foi colocado, né? As pessoas têm receio dessa análise de perfil. Isso. Elas sempre pensam que você está avaliando. Que eu estou todo fazendo uma... que não podem sentar perto de mim, que quando senta perto da psicóloga, eu não vou falar muita coisa porque ela vai estar me analisando, perfilando. E não funciona muito assim, né? É tão importante a gente falar sobre isso, porque... o profissional, ele usa todo o recurso dele cognitivo quando ele está na profissão, na verdade? Quando ele está exercendo a profissão. Ele está completamente atento, concentrado, acessa ali todo o raciocínio, flexibilidade de pensamento. E quando a gente sai, vai para um jantar, encontrar amigos, o que você liga ali, né? O automático, aquela pessoa mais leve, mais tranquila. Não necessariamente eu vou estar atenta em cada um dos detalhes do que está acontecendo ao meu redor. Pelo contrário, então pode ficar tranquilo, viu, gente? Pode me convidar para os jantares, para os churrascos. Não vai ser avaliado. Não vai ser avaliado. Olha, eu acho que ele não está acreditando muito nisso. No final do programa, você passa a análise de perfil do Luiz. Não passa. Então, vou acionar a psicóloga. Não, desliga esse negócio aí, desliga. Doutor, o que de fato, então, é a saúde mental? Até porque a gente, analisando, tem pessoas que têm um poder aquisitivo legal, têm uma vida aparentemente boa, mas na cabeça ela está destruída. E tem pessoas que, às vezes,
tem uma vida aparentemente, não tem uma situação financeira tão legal. Às vezes a gente olha para a pessoa, não tem um trabalho tão legal também, mas é uma pessoa que você gosta de estar por perto, gosta da energia dela. Então, essa saúde mental, ela é muito complexa, né? Explica um pouquinho para a gente. Então, é importante quando você fala a respeito de energia, né? O que é saúde mental? É realmente essa sensação de bem-estar. Não necessariamente a minha vida tem que estar toda perfeita para eu ter uma sensação de bem-estar, né? Às vezes, essa sensação de bem-estar, ela acontece quando eu tenho um problema e eu tenho recursos cognitivos para flexibilizar a minha linha de raciocínio e resolver aquele problema. Quando eu encontro outros caminhos. O que é considerado, então, um prejuízo, né? Algo que pode acabar me prejudicando em relação à minha saúde mental. É a rigidez de pensamento. Sabe quando uma pessoa, ela acredita que ela está passando por um problema agora, mesmo que não seja tão grande igual o daquela outra pessoa, quando as pessoas acabam comparando, não é verdade? Elas pensam, nossa, é o fim do mundo para mim. Acabou. Eu não tenho mais saída. Às vezes, comparado ao problema de uma outra pessoa, ela mesma fala, gente, mas eu não deveria estar assim. Eu não deveria estar me sentindo dessa forma. Afinal de contas, eu tenho isso, a minha vida é assim, é assim, é assim. O que nos mostra que essa rigidez de pensamento, ela caminha para o adoecimento mental. E quanto mais flexíveis nós somos em relação ao nosso raciocínio, na resolução de problemas, no nosso dia a dia, a gente encontra saídas mesmo para os momentos mais difíceis. Tá, e como buscar essa saída todos os dias? Porque, como você disse aí, as pessoas, cada um enfrenta o problema de uma forma, né? Às sim. vezes, o que para mim é grande, para você não é um problemão. Você já enxerga de outra maneira, né? Como que eu posso mudar essa percepção? A percepção, como você falou. O que é um sinal importante quando a gente observa que uma pessoa está entrando em processo de adoecimento? A gente precisa avaliar primeiro, e isso pode ser uma autoavaliação a respeito dos meus pensamentos. Como estão meus pensamentos? Meus pensamentos estão caminhando para uma linha de adoecimento? Eu estou com a percepção limitada? Porque o que é a psicologia? A psicologia é mágica? O acompanhamento é mágico, né? A terapia é mágica? Não, o acompanhamento psicológico, gente, ele é tão maravilhoso. Por quê? Porque ela traz para a pessoa que vai buscar o acompanhamento só uma visão mais ampliada, uma percepção maior a respeito do que está acontecendo com ela, para que ela consiga enxergar novos caminhos, para que ela sinta que os passos que ela vai dando ali na vida dela, ela se sinta mais segura para dar esses passos, entendeu? Então, às vezes, é avaliar o meu pensamento mesmo, avaliar a minha percepção e procurar uma ajuda profissional. Uma das questões que são mais importantes que a gente precisa normalizar é buscar ajuda. Todos nós, todos, sem exceção, inclusive eu, nós temos a percepção limitada a respeito daquilo que está nos acontecendo. Por isso que é tão importante a gente ser flexível ao ponto de conseguir ouvir o que uma outra pessoa tem a dizer. Às vezes parece uma crítica, mas é uma alternativa, né? Algo que eu consigo ouvir, filtrar, entende? Para que eu consiga encontrar esses novos caminhos. Se eu não estou conseguindo sozinha, é um sinal de que eu preciso de ajuda. Psicólogo também? Tem psicólogo? Claro, com certeza. Que ajuda a resolver os problemas? Com certeza. Todos nós temos problemas em relação ao nosso dia a dia, em relação a lidar com as nossas emoções, em relação a lidar com a ansiedade. Por exemplo, uma situação muito clara para vocês enxergarem um pouco da Uedna, e não só da Uedna psicóloga. É claro que eu fiquei ansiosa para vir para cá hoje. É natural que qualquer pessoa que venha para uma entrevista como essa se sinta ansioso, não é verdade? Qual a diferença entre a Uedna e uma outra pessoa? Estratégias, técnicas, para aprender a lidar com as minhas emoções, para saber lidar com a ansiedade e evitar que ela se torne uma patologia. Você veio de lá aqui falando assim, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso, eu não vou, só vou falar isso. De lá aqui pensando desse jeito, dentro do carro, conversando sozinha. De lá aqui eu vim mantendo o ritmo da minha respiração, porque essa é uma estratégia, é a respiração consciente, né? Refletindo a respeito de qual imagem
intencional, eu quero passar aqui hoje, entende? Você tá vendo que o negócio vai dar ruim pra mim? Você tá vendo? E, Por isso é que eu fico calado. E refletindo a respeito de que eu preciso me sentir à vontade com vocês para que eu consiga raciocinar. Por quê? Deixa eu pontuar para vocês. Eu sou especialista em neuropsicologia. E eu entendo, né, com os estudos de neuropsicologia e neurociência, que quando nós estamos ansiosos, aflitos ou com as emoções desreguladas, é natural, esperado que nós tenhamos prejuízos cognitivos. O que são esses prejuízos cognitivos? É prejuízos na atenção, na concentração, na memória, no raciocínio, flexibilidade de pensamento, né, processamento de informação. Então, quando nós estamos tomados pela nossa emoção, ou pela ansiedade, ou angústia, até mesmo por uma situação patológica, como a depressão, é normal que as nossas funções cognitivas sejam prejudicadas. Então, se eu me deixasse tomar por ansiedade, eu não ia conseguir flexibilizar meu pensamento para conseguir responder vocês de acordo com o que deveria, entende? Ela fala bem, né, Lê? Esse aí já deu para perceber, Ela né? dá aula, né? Ela dá aula. Ai, ai. Psicólogo pode passar medicamento? Não. Psicólogo não pode passar medicamento. Importante sua pergunta. Então, o acompanhamento psicológico, quando nós estamos falando de um processo de adoecimento e patologias mais graves, é necessário que o acompanhamento seja com o psiquiatra e com o psicólogo. Porque o psiquiatra vai passar o medicamento, mas o psicólogo vai acompanhar. Entende? Esse paciente, para acompanhar a história de vida dele, né, o comportamento, o dia a dia, fazer com que ele aprenda a lidar com as emoções. Esses dias eu recebi um meme engraçado que falava assim, que uma criança estava tentando explicar para o outro onde é que ela tinha ido. Ela tinha acabado de ir ao psicólogo. Aí ela disse, eu fui num médico das emoções, um professor das emoções, dos sentimentos. Foi assim que a criança descreveu o que é o psicólogo. Professor das emoções. O professor das emoções. Uhum. Vou aproveitar aqui e já contar uma experiência que eu tive, já uma consulta também, né? Começou. Eu tenho que passar a minha experiência para ficar mais próximo. Eu quero falar para os nossos telespectadores, volte alguns episódios atrás, porque ele fez uma consulta aqui com o Dr. Márcio, tá bom? Ele foi muito produtivo. Se é que vocês me entendem. Eu passei por uma situação, o pessoal sempre fala muito de depressão, ansiedade, e eu comecei a entrar num quadro de ansiedade há um tempo atrás, perdendo noites de sono, não conseguia dormir de forma alguma. A respiração era... aquela respiração ofegante a noite toda, e não conseguia dormir. E eu sempre fui uma pessoa que sempre dormi bem. E isso começou a me incomodar. E aí já virou uma angústia. Todos os dias eu não dormia à noite. E aí durante o dia eu não conseguia produzir durante o dia. E à noite ia chegando e me batia aquela ansiedade que eu não ia dormir de novo. Claro. E não dormia. Uhum. E aí isso foi me incomodando e procurei um psicólogo e fui fazendo um acompanhamento. Acabou que eu fui parar no psiquiatra. Sim. O psiquiatra fez o acompanhamento, passou a medicação, com pouco tempo resolveu, entendeu? Mas ele falou para mim que eu estava num quadro de ansiedade partindo para depressão. Eu não estava num quadro de depressão. Porque Entendi. às vezes eu sentia aquele aperto no peito, aquela vontade de ficar só deitado e de não querer levantar da cama. Eu deitar, quando o dia amanhecia, quando estava chegando o dia, eu já me bati aquela angústia. Falei, nossa, é mais um dia que está chegando, o que eu vou fazer? E aquelas perguntas, e eu não queria conversar com ninguém, queria ficar só deitado. Então, hoje, isso é comum, porque com a pressão que as pessoas vivem, com a avaliação, porque hoje a gente é muito julgado também o tempo todo, né? Sim. Comparação, julgamento. A questão do aceleramento da vida. A gente já vive muito trabalho, é comparação, é pressão. Tudo isso acaba desencadeando esse problema na população. É normal? Está sendo normal hoje em dia ou não? Que ponto importante vocês colocaram aqui, né? Edna, as pessoas estão adoecendo demais. Isso. Por que as pessoas estão adoecendo demais, né? Um dos processos que acontece é muita ansiedade. As pessoas se queixam muito de ansiedade. Lá no meu perfil do Instagram,
tem uma frase escrita assim, será que é só ansiedade mesmo? Por quê? Porque, na verdade, a ansiedade vem, né, com sintomas ali. Mas será que quando a pessoa vai tratar, ela vai tratar só a ansiedade e eu vou dar técnicas para você, né, te ensinar a estratégias para lidar com a ansiedade, mas eu não vou entender a sua história de vida, eu não vou entender o funcionamento do seu dia a dia, porque tudo isso colabora para que você tenha sintomas de ansiedade, para que você caminhe para o adoecimento, entendeu? Então, é normal, Edna, está acontecendo muito? Sim, porque na maioria das vezes, e isso eu estou falando de todos nós, eu também estou no meio disso, né? Nós, com o tempo, fomos deixando de ouvir o nosso corpo e a nossa mente. Né? Nós fomos deixando de viver somente o momento presente. A gente vive várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu estou dividindo a atenção. O quanto eu fico mais cansada quando eu estou dividindo a atenção. O quanto, às vezes, eu atropelo a mim mesma para conseguir dar conta de tudo, né? Se a gente chega a um processo de adoecimento, concorda comigo que é um sinal de que a gente não está conseguindo lidar com tudo aquilo que está acontecendo aqui, né? E também, em relação à nossa história de vida, o que eu vivi? Né? Só porque ficou para trás, foi descartado? Não foi descartado. Tem uma história de vida dessa pessoa, de raízes que marcaram a história daquela pessoa, que às vezes vem lá da casa de onde ela foi criada. Isso. Porque né? A primeira impressão que a gente tem é que o problema que eu estou tendo de ansiedade, o quadro surgiu naquele momento, mas pode ser que isso venha de anos. Sim. E aí o gatilho disparou naquele momento. Não, Sim. mas você tem problema de cabeça, né, meu filho? Se ela virar... Foi o tomo de bicicleta com 5 aninhos de idade. Se ela virar pra você aqui agora e falar assim, Madeu, eu tô te achando um pouco pálido, eu vou ter que ligar pro SAMU. Eu vou ser obrigado a ligar. Ela é meio Eu fraca. vou ligar pro SAMU. Você morre. Então esses problemas... Geralmente, ele já vem se arrastando há muitos anos. Sim, e o nosso corpo e a nossa mente dão sinais, né? Quando isso acontece é porque já está pedindo socorro, gritando por socorro, né? Então, não é só um medicamento ou uma técnica, é realmente essa pessoa olhar para si. Quanto tempo ela deixou de olhar para si, entende? Quanto tempo ela deixou de ouvir que aquilo era um limite, não ultrapassa, mas a gente não escuta, porque a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais. E o que acontece, que é importante pontuar? Depois da sensação de ansiedade, vem o quê? Uma sensação terrível de exaustão. É como se fosse uma ressaca no dia seguinte. E aí, essa sensação de ressaca, de exaustão, aí vira um ciclo, né? Porque aí eu vou ficar ansioso, porque eu tenho outras inúmeras coisas para fazer, não estou conseguindo, eu quero dar conta de tudo. Quer produzir? Eu quero produzir, eu tenho que me dividir em vários, né? O quanto é cansativo, gente. A gente dividir a nossa atenção. Sabe por que as pessoas estão adoecendo mais hoje do que elas estavam antigamente? Lembra antigamente quando a gente sentava com as cadeiras de fio na porta de casa? Pra fofocar? E ficava olhando o céu, né? E ficava confortável. Era o céu, não era a vida da vizinha. Não, mas na minha época, nessa época, a gente ia pra brincar e os pais pra conversar. E aí eu lembro que a gente brincava de bete, brincava de várias brincadeiras na rua, e enquanto isso os pais conversavam no final do dia, né? E a gente ficava brincando. Essa lembrança é boa. E você lembra, agora voltando aqui lá atrás, vamos refletir junto comigo. Que horas os nossos pais, os nossos avós começavam a trabalhar e que horas eles paravam? Eles trabalhavam em quantas funções? Né? Existia o nível de cobrança de que tudo que a gente está fazendo está errado, a gente precisa melhorar, né? Porque hoje nós somos bombardeados, porque tudo a gente precisa melhorar, né? Uma mãe, por exemplo, o quanto ela sente errando hoje em dia, né? Antigamente sentia sim, mas tinha esse tanto de informação? Não tinha, né? A gente queria estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, 3, 4 coisas, refletindo a respeito de tudo isso? Não. Além de viver o que hoje é uma técnica, viu? Uma técnica cognitiva, que é a atenção plena. Já ouviram falar sobre isso?
Atenção plena. Na verdade, tem um nome que chama Mindfulness, já ouviu falar? Que trabalha a atenção plena, ou seja, viver conscientemente o momento presente. Viver o momento presente com lucidez. O que na maioria das vezes acontece conosco? Nós vivemos o hoje, mas no automático, não é? Isso, eu tô aqui com você, mas eu tô pensando, nossa, 1000 coisas que eu tenho que fazer depois. Você tá no passado ou tá no futuro? Aí depois vem No caso, eu tô no futuro. Depois vem o paciente falando, doutor, eu tô com um problema de memória. Todas as vezes que eu tranco o carro, eu não sei se eu tranquei, tem que ir lá verificar. Eu guardo a minha chave em algum lugar e eu não sei onde é que tá. Tô com problema de memória. Na verdade... perdi o controle. Eu guardei e não sei onde que eu coloquei. Na maioria das vezes, sabe o que é, gente? Atenção. Nós não estamos atentos ao momento presente. Eu não guardo. Eu coloco em algum lugar, mas eu não estou concentrada e atenta ao que eu estou fazendo. Porque se eu estivesse, eu me lembraria, entende? Então, é importante que a gente volte a viver plenamente o momento presente, a gente aproveitar o agora. Eu saí de casa, né, as minhas 2 pequenas ficaram lá em casa com a babá, e eu vim refletindo sobre isso, porque de uma forma intencional, eu quero entregar uma Uedna psicóloga, neuropsicóloga aqui para vocês. Se eu estiver aqui pensando em tudo que está acontecendo na minha casa, dividindo a atenção, eu vou ser uma profissional completa aqui com vocês hoje? Não. Eu preciso ser completa. Focar. Sim, e em todas as áreas da nossa vida. Viver o momento. Mas aí isso daí não é aquele negócio, não. Eu vou desligar de cá e vou ligar de cá. E aí aconteceu pra cá. Aconteceu alguma coisa que depois você vai ficar se cobrando. Eu não estava lá presente, por isso que aconteceu isso. Isso não é um problema? Não, desde que eu consiga entender que eu vou dar tudo de mim em cada um dos lugares que eu estiver. Por exemplo, a gente gosta de errar? Não. Não, ninguém gosta de errar. Por que a gente erra? Porque a gente ainda não aprendeu o caminho para acertar naquela situação específica, correto? Então, se hoje você me pergunta uma coisa e eu erro aqui, erro feio na sua frente, tá gravado. Quando eu sair daqui, a única coisa que eu vou entender é que eu entreguei tudo que eu tinha hoje para vocês. Tudo que eu tinha de informação, eu fui por completo aqui. Se eu entreguei alguma coisa errada, é porque eu ainda não tinha conhecimento. Então, numa próxima vez, eu vou buscar conhecimento para me entregar por completo. Aí, por exemplo, eu tive uma situação com o meu marido. Um exemplo. Tive uma situação com o meu marido e foi um problema que aconteceu ali. Acabou que eu não me saí muito bem naquela situação, mas, de repente, eu vim para a entrevista aqui. Cheguei aqui na entrevista, aí eu simplesmente esqueço do meu marido, deixo isso para lá? De forma alguma. Isso daqui tá aqui. Tá né? stand-by. Tá de stand-by. Assim que eu me entregar por completo aqui e eu me encontrar novamente com o meu marido, eu vou voltar para solucionar o problema. Entende? É dividir os momentos. Isso, é se Esse entregar é meu problema, eu não por sei fazer inteiro. isso. Eu acho que Eu todos não consigo, nós... eu fico pensando aqui. dificuldade. Não, a hora que eu chegar lá em casa, eu tenho que terminar aquele negócio lá. Aquela conversa ficou errada. Não, aí eu já começo a pensar, eu te deixo aqui, aí eu já começo a raciocinar lá. Você já ficou para trás. E quando um problema chama outros problemas, porque eu já tenho esse problema. Se eu estou passando por uma dificuldade, ao invés de concentrar para resolver, eu vou lembrar de outros problemas a mais para piorar a situação. Entendi. Aí você abre as abinhas que ficaram abertas. Eu abro todas. E é tão interessante você falar sobre isso, porque os problemas mal resolvidos são assim mesmo. As abas ficam abertas e o que acontece? Além de trazer a situação, tem um mecanismo muito interessante, e é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala sobre traumas também. Quando nós estamos vivendo alguma situação aqui no nosso dia a dia hoje, e que evocam emoções em mim, dos quais eu vivi lá atrás como um trauma, e eu não trabalhei isso com um profissional, pode ser que o meu cérebro pode adotar como uma ponte relacional ao trauma e trazer
todas as emoções para o que está acontecendo aqui. Por isso que às vezes a gente pensa assim, mas fulano desregulou, desequilibrou, a situação era tão pequenininha, por que fulano desregulou? Né? Porque eu posso ter vivido um trauma a respeito disso, pode ser lá na minha infância, minha adolescência, como pode ser no meu relacionamento, uma situação do qual não foi resolvida. Então, meu cérebro traz tudo isso. E não é consciente. Né? E como mudar esses traumas, essas heranças que a gente carrega aí da infância, dos pais? É tão interessante você falar sobre isso, porque quando nós falamos sobre trauma e traumas em que nós vivemos, primeira coisa que a gente precisa fazer, exatamente como a gente faria se fosse a nossa criança, se fosse o nosso filho. O que a gente faria se fosse o nosso filho passando por uma situação traumática ou uma dor? O que nós faríamos? Nós acolheríamos, né? Então, a primeiro momento, eu preciso me acolher. Eu preciso cuidar de mim, me zelar, entende? Porque pode ser até que eu esteja tendo comportamentos aqui dos quais eu não me orgulho hoje por causa de traumas que eu vivi lá na infância. Mas, a primeiro momento, eu preciso reconhecer que naquela situação eu fui uma vítima. Eu preciso me acolher. Eu preciso acolher a minha dor para aprender a lidar com a minha dor, para aprender a lidar com as minhas emoções, para então, passo a passo, eu ir evoluindo, entendeu? Não é da noite para o dia que se cura um trauma, é dia a dia, gente, né? É acolhimento. E eu acredito muito num movimento de cura que acontece no nosso dia a dia mesmo, sabe? Lá na psicóloga eu vou arrumar a cura, tá? O Edna tem a cura. Não, o Edna tem caminhos que você vai trabalhar em casa e vai encontrar a cura no lar, no abraço e no colo das pessoas que você ama e que te amam de verdade. A Jéssica tá ferrada, né? Se eu fizer psicologia. Terapia. Você faz terapia? Sim. Como que funciona a terapia? É justamente nesse caso? A gente deita no divã e descarrega os problemas. Como que é? Eu nunca fiz uma terapia. Como que funciona? Você precisa. Quando o paciente, né, ou a pessoa chega para o acompanhamento psicológico, primeiro a gente vai levantar a queixa, né? Ou seja, vamos entender o porquê essa pessoa procurou o acompanhamento psicológico. Mas o Edna, psicóloga, eu não analiso só a queixa do meu paciente e vou, então, definir algumas metas com esse paciente, traçar alguns objetivos. Eu vou acompanhar esse paciente, vou estudar ele, investigar essa história. Olhar, eu falo sempre para os meus pacientes isso, viu? É como se a gente pegasse a sua história e colocasse ela toda aqui em cima da mesa. Não porque dobra você a mesa, vai então. conseguir. Não, vai caber umas 15 mesas para lá e vai faltar. Você vai enxergar toda a sua história, entende? Com a percepção de um profissional que não vai te julgar em momento algum. Eu vou caminhar com você. Eu vou te acompanhar. História que eu não quero que você enxergue? E a história que eu não quero que você enxergue? É porque você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto. Mas acontece muito a pessoa ela contar tudo, mas o foco do problema é ela pular e não querer contar. Demais, acontece muito. Mas você já consegue detectar que o problema está ali e a pessoa não quer falar. Sim, com certeza. E como lidar com essa situação para você extrair essa informação? É necessário respeitar o tempo do paciente. Agora, se o paciente chega para mim e fala assim, não vamos parar a terapia? Então, ótimo já, sabe? E você percebe que, na verdade, ele está fugindo do real problema. Então, eu vou ser assertiva. Eu vou usar todo o meu potencial de comunicação, de acolhimento, escolher as melhores palavras para realmente fazer com que esse paciente enxergue, realmente perceba que existe algo ali que precisa ser trabalhado. Talvez, inclusive, né, em relação ao paciente que não consegue perceber, às vezes é porque ele não quer. Se nega, às vezes é porque ele não consegue. Então, eu vou caminhar com ele, né, naquela situação que para ele é difícil, até que ele consiga enxergar, até que ele consiga perceber e modificar comportamento, tá? Isso leva tempo. Por isso que a terapia não é uma sessão, 2 sessões, ou fecha um pacote comigo aqui com 5 sessões e eu vou resolver seu problema. Não funciona assim, tá? Porque, às vezes, tem uma barreira para a pessoa, né? Para ela expor esse problema, né? Sim. E às vezes
o falar para ela é difícil, né? Sim, e quando a pessoa tem facilidade para falar, o acompanhamento psicológico é mais rápido, Edna? Sim, com certeza, né? É importante você colocar a respeito de comunicação. Sabia que um dos maiores problemas hoje, né, no nosso dia a dia tem a ver com a comunicação? Nós não sabemos nos comunicar. Nós paramos, deixamos, né, de lado, não prestamos atenção no poder que as palavras têm e o quanto nós podemos usá-las em benefício. Por exemplo, no dia a dia, para ter saúde mental, para viver em equilíbrio, para ter paz ali, até com esposa, né, marido, filhos, use as palavras a favor, a seu favor e a favor da sua família. Se você fez algo para sua esposa, por exemplo, mostra para ela com as suas palavras, né? Não é só eu fui lá e comprei isso, eu fui lá e fiz isso. Amor, eu fiz assim porque eu sei que você gosta, entendeu? Eu fiz isso por você. Eu deixei de fazer aquilo para fazer tal coisa por você, porque eu te amo. Sabe? Filho, olha, eu tô indo por esse caminho assim, te corrigindo dessa forma, mas eu te amo dessa maneira, sabe? Entende? Usando as palavras, às vezes uma coisa tão pequena pode ser tão grande. Por exemplo, essa dica vai para as mulheres, tá? A mulher se programou. Final de semana ela foi lá, fez as compras no supermercado para a semana inteira e ela comprou a carne que você adora para fazer na segunda-feira. Ela planejou isso, né? Na terça-feira, um suco para alguém. Enfim, ela fez todo um planejamento. Quando ela foi comprar, ela pensou em você. Se ela pensou no marido, o que ela pode fazer? Quando ela fez aquela carne, ela pode dizer, amor, final de semana, eu estava no supermercado e eu lembrei que você gosta de tal carne e hoje eu fiz ela para você no almoço. Olha que maravilhoso. O quanto isso enche o coração de alegria. Eu tenho um problema. Eu tenho. Porque eu penso, faço. Eu também. E depois que eu fiz, aí a minha esposa fala assim, por que você não avisa? Porque eu já tinha outra coisa na minha cabeça, eu já ia fazer outra coisa. Por que não fala? Por que não me fala antes? Eu também tenho esse problema. Porque eu quero um momento surpresa, eu quero um elemento Ai, que legal. Mas o meu não é nem tanto isso. Eu penso em falar, não falo, faço e depois... Fica com raiva. Eu fico com raiva porque eu não falou. Porque eu pensei que falei, mas não falei. Mas é isso que vocês estão fazendo. A psicóloga entrando em cena. Isso que vocês estão falando, quando vocês se revelam dessa forma, as companheiras de vocês vão entender quem vocês são e vão aprender a amar vocês dessa maneira. Entende? Não, então a gente precisa mandar elas pra lá, porque não tá assim, não. Falando nisso... Não, peguei a chave, nós vamos marcar uma sessão com elas lá. É elas que vão pra lá pra aprender a entender nós. Falando nisso, eu desenvolvi um projeto que chama Na Companhia Dela. Isso, eu ia perguntar sobre esse projeto. Fala um pouquinho então pra gente. Esse projeto, eu falo que ele não é meu, foi Deus que me deu ele, sabe? Porque ele é voltado para a mulher, né? Ele é voltado para a mulher se conhecer, entender um pouco mais sobre si, né? Aprender sobre suas limitações, sobre as suas potencialidades, mas principalmente, gente, para que ela, com as próprias mãos, abençoe a família dela. Abençoe o marido, abençoe os filhos de forma intencional. Que essa mulher consiga... Amor, encontrei a amiga perfeita pra você, não? Isso mesmo. Ai, ai. Vou te mandar o Instagram dela. Esse projeto, ele funciona da seguinte maneira. São 6 meses de acompanhamento, os encontros são quinzenais e semanalmente essa mulher leva atividades para casa. Nós vamos fazer um circuito, né? No primeiro mês, nós vamos entender a respeito da identidade dessa mulher. No segundo mês, nós vamos para raízes dessa mulher, ou seja, onde ela foi criada e que muitas vezes, entendendo a dinâmica do lugar e das pessoas onde ela foi criada, a gente entende quais são os traumas e a estrutura que ela acabou trazendo com ela para dentro do casamento, né? No terceiro mês, a gente vai fazer
uma análise dessa família que ela formou, ela, marido, filhos, nós vamos entender toda a estrutura desse lar que ela formou, as dificuldades que enfrentam lá dentro, as facilidades. A gente paga quanto? A gente tem algum desconto? Com certeza. Com certeza. Não tem como. A gente já não tem jeito da gente escapar disso. Encontramos o nosso caminho agora. Certeza. A solução. Não encontrou o caminho, não. A gente encontrou a solução. É o que? Uma colônia de férias? E sabe o que é legal? Porque eu vou chegar nessa parte, você vai entender. Continuando a respeito do passo a passo, né? No 4º mês, nós vamos para o casamento. A gente vai identificar, perfilar mesmo ali na estrutura do casamento, o que nós já temos enquanto estrutura, o que nós queremos melhorar em relação ao casamento, a relação do casal, né? Cada um dos pontos da relação do casal. No 5º mês, nós vamos para o diálogo, a forma com que essa mulher se comunica, para que ela entenda, inclusive, não só a forma com que ela se comunica e consiga ser assertiva, né? Consiga ser clara e se fazer compreendida, mas para que ela também consiga entender o que a fala do outro quer dizer, o que o comportamento do outro quer dizer e qual a maneira que ela pode influenciar, incentivar, ensinar, acompanhar, né? Isso é o 5º mês, que é a respeito de diálogo. E no 6º mês é sobre filhos, aquilo que não pode faltar no nosso lar, para que os nossos filhos tenham saúde mental. Quando a gente chega no 6º mês e a gente analisa juntos o que não pode faltar no lar para ter saúde mental, a gente acaba observando, inclusive, aquilo que faltou no nosso. E o que acabou desencadeando, né, alguns problemas, alguns transtornos, inclusive, né, desajustes. Então, nós vamos partir dessa mulher, vamos ir na história da vida da família dela, onde ela foi criada, depois nós vamos para a casa dela, para o casamento, para o diálogo, para os filhos e voltamos para ela. Nesses 6 meses de acompanhamento, essa mulher vai levar para casa questionários que ela vai responder a respeito dela, que vai nortear todo esse acompanhamento, mas também vão ter questionários para os maridos. É a nossa parte também. Para entender um pouco sobre as necessidades desse marido. Né? Tem um filme, Quarto de Guerra, que a velhinha coloca lá a esposa para escrever, né? Descreve aí seu marido aí. Aí passa um tempo... Não, já escreveu? Não, eu escreveria mais 10 páginas aqui, se tivesse. A pergunta lá vai mais quantos formulários? Nossa, vai muita coisa ali, viu? E sabe o que é interessante? Porque nós vamos aprender no projeto Na Companhia dela que a maior parte das situações que às vezes geram conflito dentro de casa, que geram briga dentro de casa, que se nós mulheres, que somos o colo, nós somos o abrigo, nós somos o acolhimento, nós somos a escolha das palavras, nós somos a escolha do alimento, nós somos a escolha da música. Se nós nos posicionarmos de uma forma para, em uma determinada situação, acolher, ao invés de receber aquilo como se fosse contra mim, eu solucionaria o problema antes mesmo dele começar. Eu falei para a Amadeu ontem, a gente conversando em off, eu falei assim, Amadeu, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é assim, a gente discutiu, a gente brigou, teve alguma coisa que... Desentendimento lá? E aí, o que acontece? Isso aconteceu hoje. Amanhã, amanhece o dia, não, hoje é um novo dia. O que aconteceu ontem fica hoje. Porque é tão, eu acho tão insignificante, uma picuinha, uma coisa boba. Mas para ela não é. Que eu prefiro virar a página do que ficar remoendo. Porque você falou. Porque eu falei. Porque aquela palavra. Gente, vira a página, vamos embora, vamos seguir a vida, porque é tão corrido. Posso dar uma dica? Vai. Vai. É o que nós precisamos. Se você percebe que foi uma situação pequena, né? Que realmente o amor que você sente por ela é muito maior do que qualquer situação que aconteceu ontem. Mesmo que tenha sido você que foi o ofendido na situação, antes de você virar a página, mostra pra ela que você tá deixando pra lá, deixando pra trás, porque você ama ela demais. Entendeu? Usa as palavras, né? Mas eu faço com palavras, eu faço com atitude. Mas ela não, velho. Casca dura. Ela é braba. A Amadeu conhece, ela é braba. Ela tem 1,5 m de
pura raiva. Para participar, como que faz para participar, então, desse projeto? O projeto já está acontecendo, nós já lançamos o primeiro grupo, né? Esse projeto, ele acontece tanto em grupo quanto individual. Por que, Edna, que você está escolhendo que esse projeto aconteça em grupo? Como eu disse, ele tem um mergulho, né, muito grande na minha história, mas essa pessoa ela não precisa se abrir no grupo. Por quê? Porque lá vão ter questionamentos, ela vai responder sobre a intimidade dela, mas os nossos encontros presenciais são em formato de palestras, tá? E aí, a partir do momento que é necessário ter um encontro individual para trabalhar aquela mulher naquela necessidade dela, nós vamos marcar individual. Por que, Edna, que você quer tanto que aconteça em grupo? Vocês sabiam que na maior parte das vezes, a mulher, depois que ela se casa, que ela tem filhos, ela acaba perdendo um pouco da identidade? Não é à toa que o primeiro módulo Na Companhia dela é identidade, porque a gente esquece quem a gente é. Quando a gente aciona o esposa e aciona o mãe, a gente acaba deixando de lado quem nós somos. E nós acabamos perdendo nossas amigas, nós acabamos perdendo a oportunidade e tempo, inclusive, para investir em nós. Então, às vezes, aquela mulher sobrou até um tempo, né? Os filhos já estão na escola, a vida está mais calma, o marido está trabalhando. Eu tenho um tempo, mas, nossa, eu não tenho ninguém para tomar um café agora, né? E o Na Companhia dela é isso, é também fazer amigas. Esse projeto, ele tem a intenção de unir mulheres, de fazer com que a gente se compreenda, que a gente converse, para que uma encontre com a outra, façam amizade, façam network, entendeu? Então, o projeto, ele trabalha tudo isso, mas ele vai muito além disso. É a intenção realmente de encher essa mulher novamente de alegria. Às vezes ela perdeu a alegria. Às vezes o sorriso já não é mais solto. Mas lá antigamente, na época que a gente namorava, essa mulher sorria mais, né? Essa mulher se arrumava mais. Essa mulher se comunicava de uma forma diferente. Então, será que ela não se perdeu de quem ela é? Então, ela precisa de ajuda. Sabe? E o local onde acontece essa? Na Clínica Essence. Eu atendo na Clínica Essence. E lá podem procurar na clínica ou pelo Instagram, né? O @Edna Gomes ou o Na Companhia dela. Certo. Eu gostaria de voltar um pouquinho agora naquele assunto Sim. que estava falando sobre ansiedade. Claro. É uma dúvida que eu tenho. Criança também tem ansiedade e depressão? Infelizmente, sim. Uhum. É tão importante a gente fazer uma observação a respeito da nossa criança que está em adoecimento, claro, mas também do lar onde essa criança está sendo criada, né? Às vezes as pessoas que estão ao redor que também sofrem por adoecimento, porque são poucas as pessoas que têm de fato a intenção de causar dor e prejuízo, né, nas pessoas com quem convive diariamente, né? Principalmente nos filhos. A gente não tem intenção, mas se a dinâmica do meu lar é estressante, gera ansiedade, a minha criança pode adoecer. Se essa criança passou por alguma situação traumática, ou até mesmo um evento comum, né? A morte de alguém da família, algum ente querido, e aquilo não foi olhado. Por ser criança, é só deixar para lá que vai esquecer, né? Não vai. A criança, ela não vai verbalizar, porque ela não vai saber escolher as palavras para dizer, olha, eu tô nervosa hoje, mas é porque eu tô muito triste, porque o vovô faleceu, né? Ou eu tô nervosa, assim, dando birra, ou bati no amiguinho da escola, porque lá em casa estavam me apressando demais para não perder a hora. Todo dia eles fazem isso comigo. Não, a criança não vai conseguir ter essa comunicação. Precisa de anos e anos e anos de análise. Então, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui interessante. Se a gente, no dia a dia de trabalho, a gente tem uma pessoa que fica ali por perto, né? E fica, vamos, anda logo, faz logo, termina logo. Então, não é? No nosso dia de trabalho, vai gerar ansiedade em vocês? Porque em mim vai. Se for comigo, não vai gerar ansiedade, não, porque daqui a pouco ele sai. Eu jogo alguma coisa na cabeça dele, você pode ter certeza. E é tão interessante você falando sobre... Vou pontuar, tá? Ela tá me analisando da hora que ela chegou até agora. Vamos lá, vai. Adulto também dá birra, sabe? Quando a gente fala... Quando a gente fala assim, olha, eu não vou aceitar
eu não vou aceitar, ou eu quero é dessa forma, ou se não for assim, pode sair, entendeu? A berra do adulto. Mas quando a nossa criança está passando por alguma sensação, ou uma emoção desregulada, ou alguma situação do qual ela não consegue se comunicar para se fazer entendida, e ela desregula e entra em birra, o que o adulto faz? O adulto tenta corrigir ferrenhamente essa pessoa. Essa criança, aí é mais pressão. Ela não tem mecanismos suficientes, né, para se defender, para se proteger, para flexibilizar pensamento, para regular emoções. Por que que a gente exige isso das crianças? Nós temos que ensinar o caminho, mas sabe o que acontece? A maior parte de nós não sabe esse caminho. Então, como que a gente vai ensinar nossas crianças? Isso é grave. E o que a gente faz, então, quando a gente detecta esses problemas, o comportamento da criança? Um exemplo, se a criança está tendo alguns comportamentos estranhos. Vamos dizer aqui, eu já vi muitas crianças que, às vezes, ela tem umas atitudes que a pessoa fala, nossa, essa criança ela é muito má. Ela gosta de bater no colega, ela vê um cachorrinho, ela quer estrangular o cachorrinho. Então, assim, quando você percebe uma atitude de uma criança com esse temperamento, com esse comportamento esquisito, o que é que a gente deve fazer? Entendi. Você está falando sobre esse desvio mesmo no comportamento, que às vezes é até considerado desvio de conduta, né? Então, é importante olhar para essa criança com cuidado. Primeiro, eu preciso analisar, né, o porquê essa criança está se comportando dessa forma. Porque se a gente for olhar de fora, fazer uma análise de fora, nossa, essa criança tem uma característica de opositor, ou essa criança tem uma característica de que mais tarde vai se tornar ali algo até mais grave, né? Ela precisa de um olhar. E qual olhar? Como fazer isso? Não tem possibilidade de passar por uma situação dessa e não procurar acompanhamento psicológico. Por quê? Você concorda comigo que se a minha criança já caminhou para acabar agredindo o animal ou agredindo outras crianças propositalmente, né, intencionalmente, ela precisa de ajuda, e que se eu for corrigir essa criança, às vezes da forma que eu aprendi lá na casa onde eu fui criado, que às vezes corrigindo batendo, corrigindo agredindo com palavras, né, ameaçando essa criança, ao invés de ajudá-la, eu vou provocar ainda mais a ira dessa criança. Concorda comigo? Eu vou potencializar isso. Não é batendo que resolve problemas, né? É realmente entendendo o que acontece com essa criança. Aí o Edno, mas pode ser o quê? O Edno, o que pode ser, né? Pode ser tanta coisa. Então, eu tenho que olhar para essa criança como um todo, porque ela pode estar fazendo isso, tendo um comportamento reflexo de um trauma. Às vezes, é um trauma em que ela está sendo agredida em casa, então ela acaba agredindo também, entende? Ela passou por uma violência sexual, por exemplo, então ela acaba tendo maior dificuldade de lidar com as próprias emoções e acaba adotando como se fosse uma barreira a respeito das próprias emoções e também das emoções do outro. Então, eu acabo não me importando com a dor do outro, já que a minha não foi importante, entende? Então, é uma análise ali, não dá para realmente dizer, é isso e temos que fazer assim. Não, essa pessoa precisa de acompanhamento, ela precisa ser enxergada por completo mesmo. Qual foi o pior caso que você já lidou? O meu. Nossa. O seu é fácil. O meu acho que é impossível. Eu, por ser psicóloga jurídica, né, eu já atendi casos relacionados à violência infantil, né? Eu atendia CREAS aqui na região, já atendi CREAS de cidades vizinhas, assim como a nossa cidade também, né? Ceres, Rialma, Uruana. Então, eu já atendi vários casos de violência sexual infantil, né? E isso é terrível. Chegou já a te afetar de alguma forma? Se você ouviu um caso desse, né? Porque a gente que está de fora, a gente escuta, a gente fica revoltado. E você, como psicóloga, isso já chegou a te afetar? Com certeza. Com certeza. Edna, já aconteceu de você ir para casa pensando, não só pensando, mas orando.
orando e pedindo a Deus pela vida daquelas pessoas, né? Por aquelas crianças em situação de vulnerabilidade mesmo. Às vezes os adultos ao redor não estão prontos para defender, para proteger essas crianças. Então, não tem como uma situação assim não movimentar nossas emoções, né? E como que você lida com isso? Porque as pessoas, seus pacientes carregam problemas, aquele tanto de problema, às vezes algo que é grave, que acaba te abalando também. E você chegar em casa, depois de um dia estressante, assim, de muito problema, situações complexas. Como que você lida com isso depois? Na clínica é diferente, acredita? Na clínica, para mim, é tão diferente porque são situações dos quais eu tenho absoluta certeza que o meu comportamento ali, o meu profissionalismo, naquele momento foi uma entrega completa e eu acredito no meu trabalho. E eu acredito que nessa entrega vai surgir modificações, entende? A respeito de comportamento, de saúde mental, eu acredito nisso. Uhum. Então, mesmo quando eu recebo um caso muito difícil, eu saio de lá com a sensação de gratidão, de que, olha, eu abençoei, entendeu? Agora, uma pergunta que eu até vi um meme no TikTok, que é sobre pensamentos até macabros que passam pela cabeça da gente. Um exemplo, você pega uma faca, você tá com uma faca aqui, aí se eu enfiar essa faca no bolso do Luiz aqui agora... Meu Deus, eu acho que eu vou começar a fazer análise. Eu tô no carro... Vai responder uma pergunta que me interessa, porque a minha esposa tem esses pensamentos. Eu tô no carro, se eu pular do carro aqui agora... Para de ter pensamento negativo. E se eu abrir a porta do carro, o que vai acontecer? Isso. Eu tô em cima de um prédio, e se eu pular daqui? Esses pensamentos que às vezes passa pela mente, é claro que a gente controla, mas passa pela mente. Isso é normal ou não? Então, é tão... Pra mim, isso é medroso. A questão passa pela sua cabeça, mas você imediatamente já retoma a consciência, né? E isso, de fato, não é uma opção para você. Bom, nós estamos falando de seres humanos normais, né? Agora, se passou pela minha cabeça, aquilo não saiu de mim, aqueles pensamentos intrusivos começam a me invadir a qualquer hora, a qualquer momento, ou o dia todo, e isso passa a ser uma opção para mim, eu preciso de ajuda. Entende? Então, aí, analisando os pensamentos... Você precisa de um acompanhamento psiquiátrico todo santo dia. Eu tô precisando de uma terapia. Todo santo dia. E vou mandar a Jéssica junto. Analisando os nossos pensamentos, isso é um sinal importante de quando a gente precisa de ajuda, sim. Agora, aparecer de vez em quando, né? Nossa, eu tô aqui pensando... vou citar um exemplo, viu, gente? O dia do meu casamento... Nossa, que lindo. E se aconteceu um desastre? Ai, meu Deus, isso daqui só revela, né, medo de perder aquilo maravilhoso, né, receio de que aconteça alguma coisa. Em alguns momentos, até as pessoas que se prendem um pouco na fantasia de ficar imaginando, mas se acontecesse isso, e fica ali, né, às vezes até aconchega no sofá para continuar pensando naquele desastre terrível. Alimenta aquele negócio. Talvez mostra que essa pessoa, ela tem... gera um pouco nela, né, de tristeza, medo, revela um pouco dela, do que está nos pensamentos dela a respeito de comportamento, de ansiedade, de medo da perda, de traumas, de dores, né? Então, eu sempre falo, gente... principalmente em comportamento, né, comportamento humano, né, e as pessoas que vão estar na companhia delas, as mulheres vão aprender um pouco sobre isso. O nosso comportamento, a nossa fala, nos revela. Para uma pessoa que entende, foi como você disse, uma pessoa que entende um comportamento, nossa, é como se deixasse a gente nua ali na frente do outro. Eu me revelei por completo a respeito de um comportamento, de um posicionamento. Entende? Se eu realmente entendo a intenção daquela pessoa com aquele comportamento, ela foi revelada. Concordam? Vamos encerrar? E relacionado a necessidades também, viu? Por exemplo, às vezes, um comportamento meu, né? De nervosismo, de estresse, eu às vezes até explodir, mas o que eu estou revelando com o meu comportamento?
Se a outra pessoa conseguir fazer uma análise, às vezes eu estou revelando que eu estou exausta. Às vezes eu estou revelando que uma necessidade do meu corpo e da minha mente não foi atendida. É por isso que é tão importante que as esposas façam na companhia dela. Para entender que, por exemplo, às vezes, quando vem um conflito da rua, quando o marido chega com aquele alvoroço, aquele cansaço, aquela desregulação emocional, e às vezes ele já chega criticando, opa, será que ele realmente está com a intenção de me machucar ou é porque ele teve um dia ruim? Ou, amor, você não é assim, amor, o que está acontecendo? Né? O que aconteceu no seu dia? Está precisando ficar mais quieto ali. Do mesmo jeito a esposa, quando ela chega, você chega e ela está num dia ruim, está de TPM, ela pode dizer, amor, hoje eu não estou muito bem, me deixa mais quietinha um pouco, vou ficar mais na minha, porque hoje meu humor não está muito legal. É um movimento. O segredo é comunicação, sim, uma boa comunicação. Comunicação. Uhum. E é o que mais falta dentro de um casamento. Sim. Né? E outra coisa, assim, gente, isso eu sou encantada. Uma das coisas que mais me encanta na vida é a sabedoria, né? Então, é algo que a gente precisa buscar, né, mesmo, né? Buscar, perseguir a sabedoria, né? Nós precisamos ter a intenção de sermos mais sábios a cada dia, de sermos mais sábias mulheres, né? No nosso posicionamento, na nossa fala, né? No acolhimento, sermos intencionais. Uma das coisas que eu sempre trabalho, e isso é uma técnica, viu? Vou passar para vocês, vocês podem começar a utilizar. Sempre que você tiver a oportunidade, se deslocando de um lugar para o outro, né? Mantenha o ritmo da respiração, conscientemente reflita sobre o que você está deixando para trás. E o lugar que você quer chegar, se você vai chegar agora, como você quer chegar, o que você quer entregar. Com intencionalidade, eu vou me comportar naquele próximo lugar. Eu vou refletindo sobre isso. Entenderam? Então, eu vou trabalhando a minha regulação emocional, eu vou trabalhando a minha intencionalidade, eu vou me acolhendo se for necessário, eu vou deixando para trás os problemas do trabalho, por exemplo, né? E eu vou trabalhando também a busca incessante por sermos mais sábios todos os dias. Nós falamos agora sobre casamento, eu queria falar um pouquinho sobre amizade. Quando eu te fiz alguma coisa? Ainda não. Você tá magoado comigo? Não, ainda não. Mas eu vou descobrir agora com ela aqui. Vou fazer uma gente, pesquisa aqui agora. Gente, foi bom. Deixa o joia, compartilha, tá bom? Deu a hora, né? A doutora tá cansada. Não, mas eu tenho a última pergunta, que é essa. Doutora, quando eu devo me afastar de determinados relacionamentos, de amizades? Como que eu faço para detectar se essa pessoa está me fazendo mal, se a energia dela está me fazendo mal? Uhum. E quando é o momento de afastar? Fala alto, Júnior. A pergunta é essa. Pode falar. Eu já sei, Júnior. Eu já sei. Eu já estou sofrendo antecipado aqui. Então, é importante mesmo a gente falar sobre esses relacionamentos que ultrapassam limites. Não é verdade? E na maioria das vezes, a gente não faz essa observação enquanto a gente pode, né? Isso vai acontecer lá na frente, quando já aconteceu algo terrível. E aí eu realmente percebo, meu Deus, como que eu continuei nessa amizade tanto tempo, né? Como que eu continuei com essa pessoa há tanto tempo. Mas nós não observamos como a gente está se sentindo. Quantas vezes a gente para fazer a observação de que, opa, como eu estou me sentindo agora, né? Se eu for nomear a respeito das emoções, como que eu estou me sentindo agora, né? A respeito de fulano, quais as sensações que fulano causam em mim? A fala do outro, o comportamento do outro, o que causa em mim, né? Tá me provocando uma situação de adoecimento ou, importante, né? Está me fazendo agir da forma que eu não sou, né? Está influenciando os meus relacionamentos ao meu redor de forma negativa, né? Em relação a, por exemplo, pessoas casadas, né? Está influenciando para que você trate sua esposa pior, ou os filhos, ou, né, questione a si mesmo, questione todas as suas escolhas. Bom, então tem que estabelecer limites. Né? Às vezes até se distanciar. Eu não sou a favor dos cortes que as pessoas fazem umas com as outras, né? Por exemplo, fulano é tóxico, então eu vou cortar
a pessoa da minha vida. E quando a gente pensa, por exemplo, num novelo de lã, né? E aí, de repente, eu tô aqui me entrelaçando, eu sou um novelo, venho aqui e me entrelaço aqui em alguém e alguém decide me cortar, né? Aí eu pego e vou me entrelaçar aqui e alguém decide me cortar. Pensa num novelo de lã, o que vai sobrar de mim, entende? Com o passar dos anos, eu vou adoecer. Então, não é cortar alguém, é ter um diálogo, né? É realmente mostrar para o outro, olha, esse comportamento e esse aqui me afetam. Se a gente continuar dessa forma, infelizmente... E se a pessoa não está a fim de ouvir ou escuta, mas nada muda? Então, eu vou revelar para ela também tudo que eu senti por ela todo esse tempo, mas que vai ser necessário um distanciamento. Eu não vou simplesmente cortar essa pessoa da minha vida. Eu entendeu? tenho esse problema. Quando eu amo. Quando eu odilho, pronto, acabou. Você ficou para trás, minha filha. Você passou. Doutora, uma das últimas perguntas aqui. Acho que eu já ouvi isso agora, viu? Eu vou falar agora uma das últimas. Esse episódio vai sair, cara. Oh, meu Deus. 2 análises na noite, cansada. Vai sair, caro. Ansiedade, depressão, problemas emocionais. Isso está tudo relacionado à mente ou também tem a ver com a parte física da pessoa? Tem a ver com fatores genéticos também, né? Mas em relação aos fatores emocionais, sim. Há fatores cognitivos também, né? Tem influência direta a respeito do que nós vivemos em relação ao nosso dia a dia, né? Toda a nossa história, o impacto da nossa história. Então, pode ter várias interferências? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, para finalizar, como ter uma saúde mental saudável? O que eu devo fazer? Quais são as atitudes que eu devo tomar todos os dias? O que eu devo fazer para que eu tenha uma mente saudável? Primeiro, eu preciso me conhecer, né? Onde é que eu vou chegar se eu não sei nem quem eu sou, não é verdade? Né? Como que eu vou estabelecer limites tão claros se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto? Primeiro, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Até para que a vida não me confunda. Porque a vida confunde a gente, as pessoas ao nosso redor nos confundem. É importante que a gente entenda as nossas emoções, que a gente reflita a respeito dos nossos pensamentos, não é verdade? Que a gente aprenda a acolher nos nossos pensamentos, que a gente aprenda a se acolher. O quanto é importante a gente aprender a receber o toque, assim como dar o toque, o acolhimento, o abraço. Todo esse zelo que a gente tem com o outro é necessário que a gente tenha consigo mesmo, é necessário que a gente pratique exercício físico, é necessário que, sempre que existir um problema do qual a minha visão é limitada e eu percebo que eu preciso de ajuda, procurar a ajuda profissional, é necessário que eu faça uma avaliação a respeito das minhas amizades, dos meus relacionamentos, né? É importante que eu tire um tempo para refletir. A alimentação também. A nossa alimentação também, com certeza. Com certeza, a nossa alimentação faz toda a diferença. É importante que, para que a gente tenha saúde mental, a gente consiga refletir a respeito de como nos comportamos. Por exemplo, se a gente passa por um problema durante o dia, se eu dormir sem refletir a respeito daquilo, né, de como eu me comportei, como eu poderia ter evitado, ou como eu poderia ter me posicionado de uma forma melhor, no dia seguinte, corre um grande risco de eu repetir aquele problema, não é? Aquele comportamento. Então, eu preciso ter uma reflexão e eu preciso ser flexível. Eu preciso reconhecer quando o mau comportamento foi meu e quando eu preciso modificar o comportamento. Eu preciso aprender estratégias para me comunicar melhor. Não só falar, mas me fazer compreendido. Eu preciso aprender estratégias a respeito de como viver plenamente o momento presente. Eu preciso aprender estratégias para lidar com o estresse do dia a dia. Então, Edna, quando a gente tem sintomas, né, uns sinaizinhos ali de ansiedade, sinaizinhos de estresse, quer dizer já que eu não tenho saúde mental? Não, quer dizer que você está vivo e a vida é isso mesmo, tá, né? Normal. Bem-vindo à fase adulta. Aquele menino que é birrento, que tá lá no meio do supermercado, pai, eu quero aquele sucrilho lá. E você fala, não, eu não vou te dar, porque agora não tem jeito de dar os sucrilhos. E ele começa a fazer birra no meio do supermercado. Vocês perceberam que é outra pergunta, gente? Eu tô percebendo. É importantíssimo o que você perguntou.
muito importante, valioso, viu, gente? Isso daqui merece um corte, né? Porque eu não preciso dizer sim para minha criança. Eu não tenho que dizer sim para minha criança para tudo. Mas todas as vezes que a minha criança sofrer porque eu disser um não para ela, o não que ela precisa receber, eu preciso mostrar para ela que eu estou ali do lado dela. E que se ela sofrer, quiser chorar, quiser, né, dar a birra dela, eu estou ali. Você não está sozinho, minha filha. Entende? Você não está sozinho, meu filho. Mas é o não que a mamãe tem para você agora. E aí você tem que abaixar, pode abaixar. E deixa a criança chorar. E se a criança quiser o Edna continuar dando birra ali, rodando e girando e metendo perna pra cá, pra lá e tal, eu estou aqui com você, pode, né? Pode dar um chilique aí. Eu tô aqui. Quando você estiver pronto, a gente vai. E se a criança permitir, igual as minhas permitem, que você dê o colo, que você abrace, né? Eu tenho uma que é linda, as duas, né? Só que uma é toda alegre e a outra é toda sentimental. Aí eu falo, filha, você quer o colo, né? Quando eu dou, não, ela tá brava, tá chorando. Eu falo, vem, minha filha, vem pro colo. Aí ela vem, ela chora, eu abraço, ela chora. Mamãe, filha, não pode. Não pode, isso não pode. É o não que a mamãe tem agora, tá? E aí, até ela acalmar e sai, vai brincar. Doutora, obrigado então pela sua participação aqui no programa. Vai sair mais pergunta, Luiz? Não pode. Vai passar a madrugada aqui no programa. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. De última hora, né? Obrigado por ter atendido o convite. Com certeza, muitas informações aí para o pessoal. Foi uma consulta minha, do Luiz, né? E de muitos também do outro lado. Não, e você já ganhou duas mulheres aí para aderir ao projeto. Porque é obrigação, né? Com certeza, vamos fazer parte desse projeto aí, que é muito bom. E eu fico tão feliz de estar aqui, né? Poder alcançar as pessoas que escutam vocês, que às vezes não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, mas precisam do meu trabalho, né? E ter a oportunidade, através de vocês, alcançar algumas pessoas e abençoá-las, para mim é uma honra. E quem quiser procurar a doutora, procura onde? Na Clínica Essence, né? Ou no @Edna Gomes, ou na companhia dela, vai ser um prazer recebê-las. Então, valeu. Muito obrigado. Vamos finalizar o programa. Agradecer mais uma vez a Larissa, Luiz. É a Larissa que fez esse banquete aqui pra gente. Preparou, né? Um banquete caprichado. Pessoal, segue lá. É Larissa Petiscos, tá bom? Vai lá que o pessoal vai conferir a variedade, né? Ela prepara tudo pro... Não, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ela prepara tudo pro seu evento, reunião. Ela prepara os petiscos. As reuniões que eu tiver agora, eu vou ligar pra ela. Pode ligar que ela prepara. Ela é de Santa Isabel, mas ela prepara e entrega aqui na cidade. Vou te convidar. Você vai cobrar não, né? Larissa, muito obrigado mais uma vez aí pelo mimo aqui, né, do nosso programa. E com certeza estamos juntos aí para as próximas edições, tá bom? Convidar o pessoal para seguir a nossa página no Instagram. Deixar o joinha, compartilhar. Inscrever no canal também lá no YouTube, né? Inscreve no canal e comenta, compartilha e patrocina nós. Patrocina nós. Obrigado então, doutora, mais uma vez. Até o próximo programa. Agradecer aos nossos patrocinadores também, né, Luiz? Isso aí. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Com certeza. Mais uma vez, agradecer a todos os nossos parceiros, né, que tá com a gente aí, ajudando, colaborando também aí para as edições, os episódios aqui do Prosa e Trela. Valeu, tchau, tchau.